Bom, o CNIS, gente, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é um ambiente mantido pelo sistema, né, Dataprev, que é uma empresa de tecnologia, é uma empresa pública federal, que foi instituída pela Lei 6.125 de 74, e o CNIS, ele traz informações. Então, o CNIS é esse banco de dados previdenciários. Como que é alimentado esse sistema, né? Na verdade, ele não gera informações próprias, ele é alimentado por outros sistemas que são vinculados a ele. Uma das fontes de alimentação do CNIS é a GFIP. Então, todo mês, a empresa, quando ela vai fazer o fechamento dos impostos dela, né, fazer a transmissão das guias e tudo, ela tem que fazer a transmissão da GFIP. E aí é lá que ela informa, olha, esse funcionário foi admitido, esse funcionário foi demitido, com essa remuneração, recolhemos tanto dele de INSS. E aí essa GFIP é transmitida para o sistema do governo federal. E o CNIS, ele é alimentado pelas informações da GFIP. Outro sistema que alimenta é o RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais. Esse é um relatório que a empresa faz todo ano, se eu não me engano, no mês de fevereiro ou no início de março, onde ela faz como se fosse realmente um resumo de todos os empregados que entraram, saíram no ano anterior e faz essa transmissão para a Receita Federal. E aí essas informações do RAIS são também transmitidas para o CNIS. Além disso, principalmente agora com o sistema eletrônico do INSS e tudo, a gente tem também a extração dos dados do CPF. Então, todos os dados, como o nome da mãe, data de nascimento, são extraídos do meu INSS. E aí, gente, você precisa prestar uma atençãozinha aqui. Muitas vezes a gente tenta fazer um cadastro lá no meu INSS e aí ele fala assim, olha, esse CPF não está vinculado a nenhum NIT, ou não tem esse CPF aqui no banco de dados, ou não consta o nome da mãe, enfim, ele apresenta algum erro. Em geral, pode ser que esse erro, se for do CPF, vai ser corrigido na Receita Federal, que é quem alimenta o sistema, tá? Agora, pode ser que o NIT ou o NIS não esteja vinculado ao CPF. E aí por quê? Porque quando ele foi criado, quando ele foi cadastrado, não foi preenchido lá na guiazinha por algum erro, algum motivo, o CPF daquela pessoa. Então, esse NIS ele não está vinculado ao NIT. E aí é difícil para que o sistema reconheça que é a mesma pessoa. Em geral, ele não faz esse reconhecimento. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir até o INSS, pedir a vinculação daquele NIS ao CPF da pessoa para fazer esse acerto. Bom, previsão legal. Jéssica, onde é que tá na lei todas as informações que eu preciso saber sobre o CNIS? Tá lá na nossa linda, maravilhosa, perfeitíssima Lei 8.213, no artigo 29A. Bom, vou pedir pro meu editor lindo colocar aqui o caput, que eu não vou ler pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar um saco, porque eu sei que vocês odeiam ficar lendo lei seca. Mas é importante, gente, é importante que vocês deem uma lidinha nos artigos para que isso fixe na memória de vocês e também para que vocês percam um pouco desse medo de ler a legislação, porque muitas vezes ela mesma já traz a informação que a gente precisa de uma forma muito simples. Então vamos lá. O caput, o que ele traz? Ele traz a autorização para que o INSS utilize aquelas informações que estão ali no banco de dados. E aí a gente vem para o parágrafo 1º, que também é importante, mas não é mais importante. Na verdade, ele só é importante aqui nesse vídeo para eu dizer para você que ele perdeu a validade. Antes, o prazo para que o INSS entregasse o CNIS para um beneficiário que solicitasse era de 180 dias. Esse parágrafo perdeu a validade porque agora, com o sistema do meu INSS, o segurado ele tem acesso automático ao CNIS dele. Isso não existia antes. Então, só para você não ler e ficar meio perdido, não entender muito bem o que significa, é por isso, tá? Esse é um artigo já bem antigo, de 2002, incluído pela lei de 2002, se eu não me engano. E aí ele acabou perdendo efeito a partir da implantação do aplicativo aí do meu INSS. Bom, parágrafo 2º, muito importante você saber isso, sobre a retificação. Esse parágrafo, ele autoriza que o segurado ele não precisa esperar a aposentadoria, o momento do requerimento da aposentadoria para fazer uma retificação no CNIS, seja ela uma inclusão de um período, uma exclusão, que é mais raro, mas pode acontecer. Ele pode solicitar isso a qualquer tempo no INSS. A partir da portaria número 123 de 2020, publicada pelo INSS, esse serviço passou a ser oferecido tanto no INSS como nas centrais 135, para que seja feito à distância. Antigamente não era assim.
mesmo depois da implantação do INSS, esse serviço continuou sendo feito apenas presencialmente. Bom, e aí a gente pula lá para o parágrafo 4º, que é o que é importante agora para a gente. Ele fala sobre a extemporaneidade. Com certeza você já deve ter ouvido falar do indicador PEXT. Ele antes era chamado de EXT, né? Aí foi incluído o pezinho na frente e é o indicador PEXT. Bom, pelo menos eu chamo assim, não sei se todas as pessoas chamam de PEXT, mas eu chamo assim. E esse indicador, ele fala sobre que a inclusão foi feita de uma forma extemporânea, ou seja, fora do tempo determinado pela legislação. E aí, por muito tempo, esse fora do tempo pra mim, né, especialmente antes de eu cuidar, né, naquela coisa lá do processo administrativo e tudo, pra mim fora do tempo era fora do tempo. Tá, mas que tempo é esse? Bom, para as datas de admissão, é considerado fora do tempo a partir do último dia do 5º mês subsequente à data da admissão. Então, se a informação foi oferecida pela empresa a partir do último dia do 5º mês subsequente à data de admissão, então esse período vai ser considerado como extemporâneo. E esse vínculo, gente, é importante, a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente, mas ele é importante porque se você não corrigir, esse tempo não vai ser computado em regra, tá? Tá, mas essa regra é para quem é segurado empregado. E para quem é segurado autônomo, que presta serviço para as empresas? É a mesma regra, porém só muda um detalhezinho, que não é a partir da data de admissão, mas do mês de prestação de serviço, tá? Então, se o autônomo trabalhou para alguma empresa, por exemplo, em abril, a gente vai contar maio, junho, julho, agosto, setembro. No último dia de setembro, termina o prazo. Se a empresa, por exemplo, fizer a declaração, né, se ela prestar as informações no dia 15 de outubro, isso já vai ser inserido no sistema com a marca PEXT. E o importante de você saber dessa marca é que se tiver com esse indicador e você não fizer a correção, esse tempo não vai ser computado. Ok, Jéssica, e como corrigir isso? Se eu vi lá algum indicador, se eu vi algum problema, alguma remuneração faltando, como que eu faço para corrigir? Bom, lá na IN 77 de 2015, que eu já falei para vocês aqui, nos artigos 59 e 60, tem a lista de documentos, né? Uma lista obviamente exemplificativa, não é um rol taxativo, de documentos que servem para comprovar, né, para fazer os acertos referentes ao CNIS. Eu não vim aqui para ficar ensinando vocês a ler, vocês já sabem, a lista tá lá, é simples, é aqui. Eu venho aqui para trazer a informação que excede, aquela coisinha nova, tá? Então, a lista tá lá. O que você precisa saber dessa lista? Que basicamente são documentos contemporâneos ao fato que se pretende comprovar, ou seja, se eu quero comprovar um vínculo lá de 2015, eu tenho que pegar qualquer documento que foi emitido naquela época, seja um recibo de férias, seja um contra-cheque ou a própria carteira de trabalho, ok? Tá, e qual que é o pulo do gato? Quais que são os dois fatores que vocês precisam saber que são diferenciais e que podem transformar o seu requerimento administrativo? Primeiro, se você não encontrar nenhum documento, né, contemporâneo aos fatos, você pode solicitar ao empregador do seu cliente que emita uma declaração com aquelas informações que você precisa. Por exemplo, data de entrada e saída, remuneração, férias, afastamento, qualquer coisa nesse sentido. É claro, gente, que essas informações precisam estar pautadas em algum documento que o empregador possua. Uma ficha de registro de empregado, enfim, algum registro que ele tenha lá do empregado. Isso porque, a não ser que a empresa que emitiu esse documento seja uma empresa pública, o INSS ele pode fazer diligências para comprovar a autenticidade desse documento. Então é muito importante que o empregador ele possua essa documentação comprobatória caso o INSS peça, porque ele tem essa prerrogativa. Jéssica, onde está escrito isso na legislação? Lá no parágrafo 4º do artigo 19b do decreto 3048 de 99, tá bom? Segunda coisa importante, e é um detalhe que pode salvar o seu requerimento administrativo, caso você não tenha encontrado documentação correta para fazer a correção do CNIS, né? Uma documentação contemporânea. É a possibilidade de realização de justificação administrativa, a famosa JA, que nada mais é que a oitiva de depoimentos de testemunhas que possam comprovar que aquele
tempo de contribuição realmente existiu. Isso, gente, vai servir para ampliar a eficácia de alguns documentos. Então, por exemplo, se você quer provar 5 anos de tempo de contribuição, um vínculo grande de 5 anos, mas só encontrou, sei lá, 2, 3 contra-cheques perdidos aí no caminho, e esses documentos não são suficientes para provar, você pode requerer a realização de justificação administrativa, bem como o próprio servidor pode optar por realizar essa JA, tá bom?